Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Essa semana a gente está dando continuação ao primeiro capítulo do livro Convém que Cristo Reine. Ó Senhor Jesus. E mais para o final de semana a gente vai entrar também no segundo capítulo. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje a gente vai ver aqui a importância de entrar no descanso de Deus, Senhor Jesus, que é o descanso que Ele preparou no sétimo dia, um período de 1000 anos, ó Senhor Jesus, aonde Cristo vai reinar, Ele vai dar um prêmio para os vencedores, Senhor Jesus. E Ele quer que a gente realmente lute por essa realidade. A gente precisa viver a realidade da vida da igreja hoje. A gente precisa viver a realidade do reino hoje. Senhor Jesus, entrar no descanso, como lá no Velho Testamento, entrar na boa terra de Canaã. Mas depois de entrar na boa terra, ainda havia muita coisa para fazer, muito terreno para conquistar. E hoje a mesma coisa. A gente pode hoje já viver a realidade, mas até a manifestação do reino, muita coisa vai acontecer. Senhor Jesus, e para isso a gente precisa estar firme, a gente precisa crer no Senhor. A gente precisa, Senhor Jesus, ser encabeçado por Ele, ouvir a palavra, crer na palavra, Senhor Jesus, e exercitar bastante o Espírito. Ó Senhor Jesus, é pelo Espírito que o Senhor Ele vai nos guiar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para a leitura aqui, A gente vai ler hoje a partir do capítulo 18 até o final do subtítulo na página 19. O subtítulo que a gente vai ler hoje é O Descanso do Sétimo Dia. Ele começa na página 18 e vai até a 19. Ó Senhor Jesus. Ler com oração Hebreus capítulo 3, versículos 18 e 19. Ó Senhor Jesus. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já oramos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, vamos para o livro. O subtítulo de hoje: O descanso do sétimo dia. Ó Senhor Jesus. O descanso de Deus também é tipificado pela terra de Canaã. Isso pode ser visto no capítulo 4 de Hebreus. Ali nos é mostrado que Deus queria levar o povo de Israel à boa terra. Mas para nós hoje, a entrada na boa terra significa a entrada no reino dos céus. Assim como o povo de Israel, hoje estamos lutando para viver na realidade do reino dos céus, saindo do deserto, passando pelo Rio Jordão e conquistando a boa terra, para termos o descanso no sétimo período de 1000 anos. Todavia, em Hebreus 3, lemos que a maioria do povo de Israel que saiu do Egito não pôde entrar no descanso. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, fique atento. O que impediu a velha geração de entrar no descanso que Deus preparou para seu povo foi a desobediência e a incredulidade. A desobediência diz respeito a alguém não se sujeitar à autoridade de Deus e a não se submeter ao encabeçamento de Cristo. A incredulidade, de forma prática, é insistir em viver na carne, na própria capacidade, atentando-se apenas para a sua necessidade e não para a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Deus ainda tem um repouso para nós. Em Hebreus 4 lemos: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso,
a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esse descanso é, na verdade, o 7º período de 1000 anos, que começa após completarem-se os 6.000 anos previstos para a execução da economia de Deus. Tudo isso nos remete ao exemplo de Davi, que após ter recebido descanso, ao ter todos os seus inimigos derrotados, quis também dar descanso a Deus, ao procurar erigir o templo. Para nós, entrar no descanso significa também desfrutar de Cristo e habitar nele. Isso é muito bonito doutrinariamente, mas como podemos, na prática, receber a boa terra da parte de Deus e experimentar Cristo como nosso descanso? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, né? O alimento diário de hoje termina com essa pergunta, né? Como que a gente pode, na prática, receber isso? Isso vai ser respondido amanhã, Senhor Jesus, onde Ele vai mostrar para nós, né? A gente vai ver na quinta e na sexta-feira falar sobre esse subtítulo, né? O segredo para entrar no descanso de Deus. Ó Senhor Jesus! Já vou adiantando aqui, né, que para a gente entrar no descanso de Deus, a gente precisa aprender a descansar em Cristo, Senhor Jesus. E como que a gente faz isso? Vivendo no Espírito, né? Por isso que o irmão podia ter deixado essa pergunta para o próximo subtítulo, mas deixou no finalzinho desse aqui, porque está falando sobre o descanso do 7º dia. Ó Senhor Jesus, né? O nosso alvo tem que ser esse, né? Obter o descanso. A gente vê, né, aí ele cita aqui Hebreus, né? Hebreus que cita Josué. Eles entraram na boa terra, mas tiveram muitas batalhas. Por quê? Porque a boa terra ela ficou abandonada. E aí a terra era boa mesmo. E aí muitas pessoas passaram a habitar nela, a fazer muita coisa. E quando Deus orientou ali, né, a mandar os 12 espias, né, 12 príncipes do povo, pessoas que tivessem um peso no seu falar, porque as pessoas acreditassem naquilo que eles iam relatar. Eles ficaram 40 dias lá na boa terra, mas 10 deles só falaram coisas negativas. Apenas 2 creram. Então, o que o Senhor mostra para nós? Diante de tudo o que tem acontecido, qual tem sido nossos olhos? Como que a gente tem visto as coisas? Josué e Caleb, eles creram. Senhor Jesus, eles perceberam, olha, a boa terra foi Deus que nos mandou até aqui. Ela é nossa. Deus nos trouxe, olha quantos sinais, quantos milagres no deserto. Olha só ali, poxa, o Senhor abriu o mar, né, eliminou Faraó, fez as 10 pragas no Egito. Esse povo acompanhou tudo isso. E o Senhor mostrou, olha, eu vou guiar vocês até a boa terra de Canaã. A boa terra de Canaã é isso daí. E aí passaram a infamar a terra, e Deus se irou. Aí que a gente vê aqui, 40 dias que eles ficaram espiando lá e pensando mal, e depois fizeram o povo murmurar. O Senhor falou, olha, pela quantidade de dias que vocês ficaram ali, vocês vão passar anos no deserto. Por causa desses 40 dias, em que só ficaram vendo coisas negativas, tiveram que rodar 40 anos no deserto para poder eliminar essa velha maneira de pensar, Senhor Jesus. Mas, né, nesse caso, o eliminar o velho era as pessoas morrerem mesmo no deserto, que com elas morria a velha maneira. Aí foi gerada uma nova geração, Senhor Jesus, uma nova geração que aprendeu a confiar no Senhor. Por isso que mostrou que a maioria daqueles que saiu do Egito não conseguiu entrar na terra de Canaã. A maioria. E hoje é a mesma forma, para a gente entrar no descanso do 7º dia, a maioria não vai entrar. Mas a gente tem um pequeno problema aí, que a gente acaba aceitando a opinião da maioria. Senhor Jesus, a gente quer ouvir o que a maioria está falando. Hoje a maioria do povo de Deus só se preocupa consigo mesmo. Como mostrou aqui, né? O que é incredulidade? O que é desobediência? A desobediência é você não se sujeitar à autoridade de Deus. Deus falou, você vai entrar ali. Ah, não vou, está muito perigoso, está muito esquisito isso daí. Ó Senhor Jesus, não se submeter ao encabeçamento de Cristo. Aí Cristo insiste, né? Não é só eu vou guiar vocês, eu vou livrar dos inimigos. Ah, não sei, que garantia que você me dá? Ó Senhor Jesus, às vezes a gente é assim, né? Que eu vou... E mesmo assim, quando eu chegar lá, o que eu vou ganhar com isso? Você vai me dar uma terra cheia de ouro, você vai me cobrir de joias, e aí, o que eu vou ganhar? Ó Senhor Jesus, às vezes a gente fica assim, né? E o que ele mostrou, a incredulidade é você insistir
em viver na sua própria carne, seu próprio jeito, sua própria capacidade. Você só quer ver a sua necessidade. Se só quer atender minha necessidade, tá bom, senão não é o caminho de Deus, né? E você não atenta para a vontade de Deus. Então, está mostrando para nós, né? Desobedecer. Deus ele está mostrando algo, direcionando algo, não sei, tal. E a incredulidade é, o que eu vou ganhar com isso? Senhor Jesus, né? A minha vontade não é essa. Por que eu vou lá? Por que eu vou me sacrificar? Senhor Jesus. Mas a gente tem que precisar atentar para a vontade de Deus. Incredulidade e desobediência. O grande problema, ó Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa realmente atentar para a palavra, né? Por isso que ele terminou com essa perguntinha. Como que na prática eu posso receber a boa terra da parte de Deus? Senhor Jesus. Não é a boa terra da parte do homem. Tem que ir ali porque Deus me mostrou, vai lá, confia aí. Não, é você receber da parte de Deus. É o que eu tenho insistido aqui. Eu preciso ouvir a palavra, Senhor Jesus. Mas através da palavra de Deus, eu tenho que ouvir o falar de Deus, Senhor Jesus. Então, para eu poder receber da parte de Deus, para eu não ficar, é o fulano que está me falando, é o Beltrano, o irmão me convenceu com argumentos. Não, eu percebi, olha, Deus falou. Ó Senhor Jesus, se ele falou, está falado. Ó Senhor Jesus. E ele mostrou, olha, eu preciso receber a boa terra da parte de Deus e experimentar Cristo como meu descanso. Vai perceber, olha, o Senhor está guiando todas as coisas. E aí a gente vai para aquela figura, né? Onde a gente tem que perceber o seguinte: por fora pode estar tudo bagunçado, mas no interior, no meu interior, tem que estar calmo, tem que ter descanso, tem que ter paz. Senhor Jesus. Aí o irmão mostra, os irmãos já deram para nós um exemplo, né? É como uma figura, né, de uma montanha, um lago, muita tempestade, e ali numa fenda, no meio da montanha, no meio da rocha ali, você encontra uma pequena árvore, um ninho de passarinho e um passarinho ali, né, uma mãe passarinho ali com vários filhotinhos descansando tranquilo. Lá de fora, muito vento, muita chuva, muita tempestade, tudo para lá e para cá, mas a mãe está ali segura, ela sabe que encontrou um ponto seguro. Ó Senhor Jesus, um porto seguro ali. E é isso que a gente precisa perceber. Em Cristo, nós estamos seguros. O inimigo ele quer bagunçar. Olha, será que você está acreditando em Deus mesmo? Ó Senhor Jesus, se a gente olhar hoje, né, por exemplo, a boa terra de Canaã, né, hoje é ali no Oriente Médio, ali onde está Israel. Israel está cercada de inimigos, né? Todo mundo ali ao redor quer derrotar Israel. Se a gente olhar a história de Israel, né, em 1948 eles conseguiram constituir uma nação. Ó Senhor, eles receberam aquele pedaço de terra ali, passaram a viver ali, mas eles estão no descanso, né? Eles entraram na boa terra de Canaã, na terra prometida. A gente vê ali, poxa, Israel, um dos países mais inovadores, com maior avanço tecnológico, no meio daquele monte de deserto, eles conseguem produzir um monte de coisas, exportar para tudo quanto é lugar, tecnologicamente, belicamente superiores a muita gente. Senhor Jesus, né? Aquela terra está produzindo um monte de coisa, mas eles têm paz, não estão em guerra o tempo todo. Guerra para conquistar território. Hoje, se você olhar o território de Israel ali, né, em volta ali, a Palestina, Cisjordânia, faixa de Gaza, a gente vai ver ali uns pontinhos ali, se botar o povo de Israel uns pontinhos azuis e os outros povos contrários, pontinhos vermelhos, você vai ver que tem um monte de pontinhos azuis misturados em alguns pontinhos vermelhos. Ó Senhor Jesus. E aí? É o que Josué falou aqui, olha, ainda resta um descanso. Se tivesse entrado, não ia falar de outro dia, porque falta para eles ainda receber Cristo. Mas para eles receber Cristo é só para resolver os problemas terrenos. Eles não perceberam que tem que mudar de esfera. E hoje é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Como que eu vou receber da parte de Deus a boa terra? Como que eu vou receber da parte de Deus, né, Cristo como meu descanso? É viver no Espírito. Como mostrou aqui, né? Davi, ele quis dar descanso a Deus, porque ele viu que Deus deu descanso para ele de todos os seus inimigos. Mas irmão, eu não tenho descanso dos meus inimigos ainda, porque eu não tenho um problema disso, problema daquilo, tem essa perturbação, aquela inquietação. Ó Senhor Jesus, como que você vai resolver isso? Crendo no Senhor, exercitando o Espírito, aprendendo a descansar no Senhor, aprender a se importar com as coisas de Deus. Os seus problemas não vão desaparecer, mas você vai ver eles de outro ângulo.
Ó Senhor Jesus. Quando a gente está no meio do problema, às vezes está de cabeça quente e não consegue resolver. A gente tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Fora do problema. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor ele quer fazer de nós. Ele quer fazer conosco. É o descanso do 7º dia. É um descanso que é um prêmio. Senhor Jesus. Aqui durante a semana a gente tem falado muito a respeito de reino, né? 6.000 anos e agora mais 1.000 anos que são o 7º dia. Eu podia encher aqui de versículos a tela aqui para os irmãos acompanhando, mas eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso de propósito. Senhor Jesus. Porque a gente precisa aprender a crer no Senhor, ouvir a voz do Senhor. Eu podia encher aqui de versículos para todo mundo ficar lendo, olhando Senhor Jesus. Mas o que ia resultar isso? Nada. O que a gente precisa realmente é aprender a confiar no Senhor. Uma coisa que eu tenho aprendido, né? Uma coisa que eu já li no livro já tem um tempão, que ele fala que, olha, se as pessoas creem naquilo que você fala, você não precisa explicar. Agora, se elas não creem, mesmo que você explique, Senhor Jesus, elas não vão aceitar. Então a questão é que tudo isso está sendo falado aqui, mostrando vários versículos, mas não tem muita coisa detalhada. Mas da onde vai vir o detalhe? De você ir diante do Senhor. De você buscar o descanso em Deus. Você está vendo um monte de coisa, a gente está compartilhando aqui várias coisas, né? Senhor Jesus. A gente tem aqui uma leitura de uns 5 minutos, eu fico praticamente 20 minutos compartilhando vários pontos aqui. Eu queria fazer vídeos mais curtos, mas o Senhor não tem deixado, porque tem muita coisa para ser falada aqui, muitos pontos. Mas se cada irmão que ouve não pegar isso aqui e não levar diante do Senhor, não procurar na Bíblia, não vai chegar a lugar algum. É como mostrou aqui, eu preciso receber essa boa terra da parte de Deus. Eu preciso receber isso tudo aqui da parte de Deus, senão não adianta. Eu preciso experimentar Cristo nessa palavra. Senhor Jesus, como eu tenho compartilhado, senão daqui a pouco se manifesta o anticristo com muitas provas incontestáveis e a gente vai acabar indo atrás dele, achando que ele é o Cristo. Ele vai provar que ele é o Cristo, que Jesus que veio há 2.000 anos atrás, tudo isso aí foi uma invenção do homem. E ele vai conseguir provar isso para muitos estudiosos, para muitos filhos de Deus. Apenas aqueles que realmente aprenderem a ouvir o falar de Deus vão estar sintonizados. Por isso que mostrou, olha, assim como o povo de Israel, hoje a gente está lutando para viver a realidade do reino dos céus. Viver na realidade do reino dos céus. Hoje o Senhor ele tem uma realidade. O mundo é uma casca, o mundo é tudo aparência, é tudo escuro. Senhor Jesus. Mas Deus ele quer acender uma luz para que a gente possa ver as coisas como realmente são. Por isso está mostrando para nós, olha, 6 degraus, 6 dias da criação, cada dia é 1.000 anos, 6.000 anos aproximadamente. E o 7º é o descanso, reino milenar. Tudo isso você vai achar na palavra. Mas você só vai compreender se você for diante do Senhor. Tem livros e mais livros que falam isso aqui. Eu estou citando direto, né, os terceiros 2.000 anos do irmão Dong Yulan, que toca muito nesse ponto aqui. Mas se a gente não crê, não adianta. Se a gente não obedecer, também não adianta. Então o inimigo ele quer gerar em nós isso, desobediência e incredulidade. Senhor Jesus. Óbvio que tem coisas que a gente não vai achar na Bíblia sem ajuda, mas a gente pode ir ter comunhão com os irmãos, né? Senhor Jesus. No vídeo tem a parte de perguntas, tem aqui Instagram, Facebook, Senhor Jesus. Tem o WhatsApp, tem um monte de coisa que a gente pode perguntar. Senhor Jesus. Há irmãos que conhecem mais do que a gente, sabem vários pontos na Bíblia. Senhor Jesus. Final de Apocalipse mostrando o reino milenar, né? Mostrando ali toda a questão do Senhor, fazer todas as coisas, como mostrou aqui, olha, Deus ele preparou um período para poder executar a sua economia, Senhor Jesus, e para executar isso, é para nos dar descanso, mas eu ainda estou cheio de problema, só vai ser acabado isso de maneira definitiva na volta de Cristo, mas hoje eu já posso viver essa realidade, Senhor Jesus. A nossa saída não é no meio do tumulto, não é saindo das coisas, mas a nossa saída é para cima. As coisas ao redor vão continuar, mas a nossa visão é diferente. Senhor Jesus.
É como um irmão já deu exemplo, né? Atrasado para pegar um voo, já estava atrasado para sair de casa para pegar um voo, aí chega um irmão, pede uma oração, uma situação que o irmão não pôde negligenciar, teve que parar, orar para o irmão, perdeu mais tempo ainda, sai de casa correndo para chegar no aeroporto, já atrasado, começa a chover, muito trânsito, o pneu do carro ainda fura. Ó Senhor Jesus, podia estar ali reclamando, murmurando, não, foi trocar o pneu do carro, amém, só está me guardando de alguma coisa. Foi lá, aproveitou a oportunidade para exercitar o espírito e tal, trocou o pneu. Quando chega no aeroporto, por causa da chuva, todos os voos estavam atrasados. Então, se tivesse murmurado, reclamado, feito um monte de coisa, ia chegar lá, ia ver que os voos estavam atrasados, dava tempo de embarcar e ia pensar, poxa, perdi tempo reclamando da vida. Senhor Jesus. Agora, como desfrutou o Senhor, pôde ver a graça e falar, poxa, o que agradava o Senhor, como que o Senhor guarda todas as coisas. Isso que é viver no descanso. Vai acontecer a mesma coisa, só que você vai ter ou uma experiência de arrependimento por não ter confiado no Senhor, ou você vai perceber que você agiu no descanso de Deus e ganhou mais de Cristo. Durante a murmuração não há crescimento, não há Cristo acrescentado. Você tem que se arrepender, buscar o Senhor, ter comunhão com Ele. Agora, quando você age no descanso de Deus, percebendo que Deus está cuidando de tudo, ó Senhor Jesus, aí sim você está ganhando crescimento de vida. É por isso que o Senhor mostra para nós que não basta só amar o Senhor, tem que amar a vinda do Senhor. Quem ama a vinda quer dar um descanso para Deus, Senhor, porque ele percebe que Deus está o livrando. Talvez as situações ainda estejam acontecendo, mas ele já crê que Deus pode fazer. É como Abraão. Quando Deus pediu para sacrificar seu único filho, ele obedeceu, porque ele creu no Deus que ressuscita os mortos. Olha, eu estou passando por uma situação aqui ruim. Essa situação vai resultar na morte do meu filho que eu mais amo. Mas durante esse percurso eu vou crendo no Senhor. Eu vou crendo no Deus que ressuscita os mortos. Se chegar realmente a esse fim, e meu filho tiver que morrer por causa de algo que o Senhor falou, eu creio na palavra, porque Deus falou que Ele é o filho da promessa. Ele vai constituir uma nova nação dos filhos dele. Deus vai abençoar. Ele não tem filho ainda, então Deus vai ressuscitar. Olha só a fé, a comunhão, a clareza que Abraão tinha a respeito da promessa de Deus. Ele sabia que Isaac era o filho da promessa. Dele ia ser uma grande nação. Se ele era um menino, e se ele ia ser sacrificado, como que dele ia ser uma grande nação? Então, Abraão não ficou incrédulo, não foi desobediente. Ele creu, olha, Deus preparou uma grande coisa para esse menino. Se eu estou indo para sacrificá-lo, né, vai acontecer isso. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, estou vivendo, está levando para esse fim. Mas eu creio no Deus que ressuscita os mortos por causa da promessa. Aí quando ele estava para sacrificar, veio o anjo e falou, não faça mal a ele. Deus criou no seu coração, Deus viu o seu coração, viu sua obediência. Senhor Jesus, por isso que Abraão se tornou pai da fé. E hoje, a gente não vive por obras, a gente vive por fé. Por isso que não basta só fazer coisas para Deus. A gente precisa realmente viver diante dele, aprender a viver no seu descanso. A maioria não aprendeu, talvez não vá aprender, Senhor Jesus. Mas como mostrou, olha, Deus, ele preparou um descanso para o seu povo. Deus preparou um lugar, né? E tem aquele que vai entrar no descanso, e tem aquele que não vai entrar. Agora, eu não posso viver pela opinião da maioria. A maioria não vai conseguir. Eu preciso olhar para os vencedores. Eu preciso ter clareza. Quem tem mania de seguir a maioria, quando o anticristo vier com um prodígio de mentira, vai seguir. Por quê? Ele vai vir como um falso Deus, né, para cumprir a necessidade do homem. A gente já viu que os falsos deuses, cheios de defeitos, cheios de problemas, estão aqui para dar coisa para os homens. O homem gosta, opa, eu vou receber um monte de coisa. Senhor Jesus, mas o Senhor não, Ele está aqui para que a gente obedeça a Ele, para que a gente busque a realidade dEle, a gente busque cumprir a vontade dEle. Tem que amar a vinda do Senhor. Quem ama quer dar descanso para Deus, porque quando Deus tiver o seu descanso, nós vamos receber algo definitivo. Hoje,
A gente pode ter vitórias, mas a nossa vitória não é definitiva. Daqui a pouco a gente pode errar. Senhor Jesus, a gente é humano, a gente vai errar, a gente vive de altos e baixos, né? Mas também nenhuma derrota é definitiva. Porque eu ainda posso me arrepender, posso ir diante do Senhor, confessar meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ó Senhor Jesus. Mas eu preciso fazer o quê? Exercitar o Espírito, receber da parte de Deus, experimentar, desfrutar. Eu preciso desfrutar Cristo, habitar em Cristo. Uma coisa é Deus habitar em mim, outra coisa sou eu habitar em Deus. O Senhor Ele está em mim para me direcionar, para me ajudar a exercitar o Espírito, mas eu preciso estar nele. Eu preciso estar ali cuidando das coisas de Deus. Eu preciso estar envolvido com as coisas de Deus. Eu preciso estar ali voltado para a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, isso é habitar nele, é desfrutar, é receber de Cristo, é buscar. Não só esperar o Deus que está dentro de mim reagir, mas buscar em Deus, Senhor Jesus, para que tudo seja colocado na mão dele. Isso começa pelos nossos pensamentos, né? Pelo nosso dia a dia. A gente precisa aprender a confiar e descansar nele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.